O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Essa frase do Jean Meslier fala um pouquinho do tema da nossa aula de hoje, o iluminismo. O iluminismo foi um conjunto de ideias que surgiu no século XVIII e que defendia o uso da razão e da ciência para se chegar ao progresso. O iluminismo também, ele foi o responsável pela queda de vários regimes absolutistas, ou do que a gente chama de antigo regime lá na Europa. Esse antigo regime, ele basicamente era o quê? O absolutismo, a sociedade estamental e o mercantilismo. E aí o iluminismo ele vai dar algumas alternativas para essa estrutura. Então, resumindo aqui, antes de eu falar para vocês dos filósofos, sobre o absolutismo, o iluminismo vai propor a divisão de poderes. Sobre a sociedade estamental, o iluminismo vai propor uma sociedade igualitária em direitos. E sobre o mercantilismo, o iluminismo vai propor o liberalismo econômico. Mas qual foi o contexto, então, que surgiu o iluminismo? Ele vem ali do final da Idade Média, início do Renascimento, com a valorização do pensamento científico, do antropocentrismo, tudo isso que a gente já falou no vídeo anterior. E aí, alguns filósofos, alguns teóricos e cientistas vão começar a escrever, vão propor ideias diferentes àquele mundo que existia ali. Principalmente o iluminismo, ele vem então da burguesia, e é muito importante que vocês entendam isso. A burguesia era uma classe social, econômica que estava crescendo muito nesse contexto e que necessitava de mudanças para poder comercializar, para poder fazer política. Então não é à toa que o iluminismo está totalmente ligado à burguesia. Para começar, a gente vai falar dos precursores do iluminismo, os primeiros filósofos, aqueles que deram início ao pensamento iluminista, ou até mesmo aqueles que começaram a influenciar ou a impulsionar as ideias iluministas de alguma forma. Então, dentro desse contexto da valorização da ciência e da pesquisa, surgem dois grandes filósofos, matemáticos e físicos, que foi o Descartes e o Isaac Newton. O Descartes ele é considerado o pai do racionalismo e ele tem aquela frase famosa que é o penso, logo existo. O Descartes ele foi responsável por colocar em prática a dúvida metódica, ou seja, ele defendia que era necessário a gente se questionar, se indagar sobre tudo ao nosso redor. Enquanto o Isaac Newton ele foi responsável por colocar em prática ali, por pensar um pouquinho sobre as leis da natureza. Ele dizia que o nosso universo ele é regido por leis físicas e não que as coisas acontecem de forma aleatória. Então, esses dois pensadores ali, não que eles fossem pensadores iluministas em si, mas eles impulsionaram a pesquisa, impulsionaram esse pensamento mais científico. E o que é interessante a gente entender, esse pensamento científico, ele deu a base para muita coisa que vem até hoje, tá? E aí, assim, dentro desses precursores, a gente vai ter também o John Locke. O John Locke defendia que existiam leis da natureza que eram inalienáveis, que não poderiam ser retiradas do ser humano, como a vida, a liberdade e a propriedade. Esses direitos, eles deveriam ser garantidos pelo Estado, e o Estado deveria funcionar como uma estrutura que iria organizar essa defesa, tá? Outra questão importante do John Locke é que ele vai dizer que os homens eles têm uma espécie de contrato social com o governante. Então, esse governante ele está ali para representar o povo e não as suas vontades particulares. Então, caso esse governante ele fosse injusto ou, de repente, ele sofresse algum caso de corrupção ou, de repente, ele não cumprisse com as suas obrigações, fosse autoritário, o povo deveria ter o direito de retirar esse governante do poder, já que ele foi eleito para servir ao povo e não a ele mesmo. O John Locke foi extremamente importante porque ele influenciou a Revolução Gloriosa, que a gente vai falar aqui, mas foi uma revolução que tirou o absolutismo lá na Inglaterra e que instaurou uma monarquia constitucional. Então, as coisas que ele escreveu inspiraram essas mudanças, essas revoltas. Agora, pensando numa classificação mais política do iluminismo, a gente tem alguns filósofos que são chamados de liberais da política. São três deles, o Voltaire, o Rousseau e o Montesquieu. De forma geral,
esses filósofos acabam defendendo a liberdade de expressão, a igualdade, mas todos eles vão tratar da política de alguma forma. O Voltaire ele foi um grande crítico do absolutismo e da Igreja Católica na época. Ele criticava a opressão que essas instituições traziam, a falta de liberdade de expressão, a tortura, as prisões arbitrárias. Então, assim, o que ele vai dizer, o que ele vai escrever vai ser um grande manifesto contra essa situação política que o Estado absolutista trazia. Lembrem-se que no absolutismo, o poder ficava concentrado na mão do rei e ele acabava prendendo de forma arbitrária quem fosse contrário a ele, você não tinha uma manifestação ou uma liberdade de expressão. Então o Voltaire vai defender esses princípios que vão ser básicos do liberalismo. O outro filósofo muito importante para o liberalismo político foi o Rousseau. O Rousseau, um pouquinho diferente dos outros filósofos do iluminismo, ele não era burguês, Ele nasceu pobre e ele enriqueceu ao longo da vida dele e tem uma visão, um olhar um pouco diferente dos outros filósofos quando pensa em política. O Rousseau ele vai dizer que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E é por isso que era necessário um governo, um líder político, um contrato social entre o povo e o governo para que o homem não se corrompesse. É a partir das ideias do Rousseau que vem a ideia de um Estado democrático, onde a maioria seria soberana, onde a vontade geral prevaleceria. Então vai ser a partir do Rousseau que a gente vai ter o conceito moderno de democracia. O último filósofo é o Montesquieu. O Montesquieu ele vem com a teoria da divisão dos poderes. Ele vai dizer que quando um governo concentra todo o poder na mão dele, ele se torna injusto, autoritário, que era o que aconteceu no absolutismo. Então, como alternativa a esse governo, o Montesquieu vai propor a divisão entre os três poderes: o executivo, que executaria as leis, o legislativo, que iria legislar, ou seja, criar leis, e o judiciário, que iria fiscalizar os outros poderes. Para o Montesquieu, esses três poderes eles têm que ser independentes entre si, mas precisam funcionar de forma harmônica. Então, um poder ele não pode se sobrepor ao outro poder. Senão, isso já causaria um autoritarismo, causaria o tipo de governo que aconteceria no absolutismo. Então, Montesquieu ele é extremamente importante até mesmo para a política atual, assim como todos esses outros filósofos que eu citei. A ideia de liberdade civil e de liberdade política, esses conceitos de cidadania, eles estão sendo gerados a partir desses filósofos políticos. Pensando agora na área da economia, a gente vai ter os filósofos liberais econômicos. Esses filósofos eles vão propor o contrário do mercantilismo. Então, relembrando aqui, o mercantilismo ele tinha total controle do Estado na economia. O rei ele queria acumular riquezas até para se fortalecer. Para a burguesia, isso não era interessante. Era interessante ter o quê? Um livre mercado, livre concorrência, tudo isso, e menos intervenção do Estado na economia, tudo isso para que o burguês conseguisse comercializar da melhor maneira. Não é à toa que esses filósofos vão trazer então essas ideias. O primeiro grupo aqui são os filósofos chamados de fisiocratas. Físio vem de natureza, e crata vem de governo, de administração. Então, são dois filósofos, o Quesnay e o Turgot. Esses filósofos eles vão propor que a riqueza de uma nação, a concentração da riqueza, ela vem da natureza. Então, tudo aquilo que a gente pode retirar da natureza, como a agricultura, a pesca, enfim, tudo isso era o sinônimo de riqueza para um país. E vão defender principalmente que o Estado não intervenha na economia, que o Estado seja mínimo nesse sentido. Aí, em contraponto aos fisiocratas, a gente vai ter um filósofo chamado Adam Smith. O Adam Smith é considerado o pai do liberalismo econômico e foi um dos pensadores mais importantes nesse momento. O Adam Smith ele vai escrever um livro chamado A Riqueza das Nações, em que ele vai defender, ao contrário dos fisiocratas, que a riqueza da nação ela está no trabalho. Então, na produção, naquilo que é retirado do trabalho. Então, para um país ser rico, acumular riqueza, ele deveria investir, então, em tudo que tivesse relacionado à produção, ao trabalho.
E o Adam Smith, ao contrário também dos fisiocratas, vai dizer que tudo bem, o Estado não deve intervir na economia, mas que ele tem que coordenar, administrar alguns pontos específicos. Então, por exemplo, ele tem que cuidar para que não exista opressão, para que não exista falta de liberdade de expressão e cuidar também de alguns pontos como os estudos, a saúde, né? O restante cabia ao mercado se autorregular. Então ele vai dizer que o mercado tem uma espécie de mão invisível que vai regular os preços, que vai regular as regras. É por isso que ele vai defender o livre mercado, a livre concorrência e a livre iniciativa. O iluminismo, além dessas ideias políticas e econômicas, ele tinha como um forte objetivo divulgar essas ideias. Era preciso que essas ideias chegassem para o maior número de pessoas. Considerando que a burguesia era alfabetizada e a maioria da população mais pobre não era, existiam várias formas de se fazer essa divulgação. Pensando que a imprensa já tinha sido inventada, né, os iluministas eles publicavam em jornais, em panfletos e também faziam discursos na rua, né, explicando para a população que não sabia ler sobre os teóricos. Tá? Uma das formas também de divulgar o iluminismo foram as enciclopédias. Hoje em dia a gente tem as enciclopédias online, né? Então assim, é muito mais fácil de você pesquisar, de você encontrar uma resposta. Mas nesse momento, né, a forma mais fácil e mais correta era de publicar isso em livros. E daí qual que era o objetivo da enciclopédia? Era publicar todo o conhecimento científico que existia até então. Os enciclopedistas que organizaram esses livros foram o Diderot e o D'Alembert. Esses dois filósofos, eles acabavam chamando outros pensadores, como Voltaire, por exemplo, para escrever verbetes, então pequenos textos, para explicar vários conceitos científicos. O que é interessante a gente entender aqui? Foi a primeira vez que se reuniu em vários livros esse conhecimento histórico, filosófico e científico da época. Porque pensando ali no que iria concorrer com isso, nesse momento, era a Bíblia, né, na Igreja Católica. Então foi ali uma grande mudança. Tanto que a Igreja Católica acabou proibindo esses livros e muitas vezes até censurando. Então assim, para vocês terem uma ideia da importância, da relevância dessa divulgação. Bom, esses filósofos todos, essas ideias reunidas, elas chamavam muito a atenção dos reis absolutistas. Então, assim, essas ideias poderiam ser uma ameaça para o governo deles. É por isso que alguns reis acabaram aderindo a algumas ideias selecionadas ali do iluminismo. E esse tipo de governo era chamado de despotismo esclarecido, porque os reis continuavam sendo déspotas autoritários, mas usavam de algumas ideias iluministas. Inclusive alguns reis de destaque, como José II da Áustria, Catarina Grande da Rússia e o ministro Marquês de Pombal lá em Portugal. Esses reis, né, esses adeptos ao iluminismo, utilizavam de algumas ideias iluministas, tá? Não eram todas. Então, por exemplo, usaram algumas ideias para melhorar a burocracia, modernizar as cidades e até na questão da educação. Só que parava por aí, tá? As outras ideias, vamos dizer assim, mais revolucionárias, elas não foram aplicadas. É por isso que alguns iluministas acabaram até se desencantando por esses reis. Em resumo, é muito importante que vocês entendam o iluminismo, porque ele trouxe assim, uma grande mudança para a sociedade europeia nesse momento, no século XVIII. O iluminismo foi a base para um pensamento que trouxe inúmeras mudanças, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, a própria independência dos Estados Unidos. Então, assim, é interessantíssimo entender que as bases do pensamento político vieram daqui. A ideia de liberdade civil, de liberdade política, a própria ideia de cidadania veio do iluminismo e vai influenciar vários governos até o século XIX e até hoje, tá? Mas ao mesmo tempo é importante a gente entender que o iluminismo ele é uma filosofia burguesa, ou seja, ele defende os interesses de uma burguesia, de uma classe social. Então, quando a gente fala de liberdade ou de igualdade, por exemplo, é uma igualdade jurídica. A gente não está falando ainda de igualdade social ou de igualdade de classes. É por isso que as democracias que vão ser instauradas, né, na Europa ao longo do tempo, elas são democracias burguesas ou democracias liberais.
Então é bem interessante entender essas diferenças políticas. Geralmente no vestibular, o iluminismo é um tema muito importante, é inclusive um dos temas que mais aparece na USP, na Unicamp, na Unesp e até mesmo no Enem. Tentem ficar ligados ali nas ideias dos iluministas, nas principais teorias de cada um deles. Muitas vezes aparece um texto com essas ideias e você tem que tentar entender de qual iluminista ele está falando, né? Outra coisa importante que cai bastante é como o iluminismo foi aplicado na prática. Então, em todas as revoluções liberais que vão acontecer no século XVIII, XIX, como que esse iluminismo é colocado ali, tá? Outra questão importante também, geralmente, é a gente comparar, tá? Era o absolutismo, qual era a proposta então do iluminismo para isso? Então assim, fiquem bem atentos nesses detalhes. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, a sua sugestão, compartilha com um amigo seu que está precisando dessa aula. Outra coisa, se você não conhece o meu perfil do Instagram, dá uma olhadinha lá que eu coloco o mapa mental de todas as aulas que eu postei aqui. Se inscreve no canal também, ativa o sininho para você receber todas as novidades e até a próxima aula!